E aí, pessoal, tudo bom? Bem, vamos lá. Hoje eu quero estar conversando com vocês a respeito da teoria do crime, tá? É uma matéria que é extremamente importante, difícil, muito difícil, pelo menos eu acho, mas é a parte do direito penal que vai fazer toda a diferença para você que vai se tornar um advogado criminalista, tá? E aí, gente, interessante é que as pessoas ficam preocupadas em chegar, por exemplo, na faculdade, os alunos, eu vejo isso, chegar no momento de conhecer o crime, por exemplo, estudar o crime de homicídio, o crime de roubo, o crime de estupro e tantos outros. O problema é que chega nesse momento, o aluno chega nesse momento, se ele não tiver uma base muito boa sobre teoria do crime, ele vai ter problema. Ele não vai conseguir solucionar os casos que chegar para ele, seja em questões de exercícios, provas, no caso concreto, no dia a dia, quando ele estiver trabalhando. Então, o fundamento do direito penal, pelo menos na minha opinião, é a teoria do crime. Basta a gente perceber que toda solução de um caso, independente do crime, vai estar na teoria do crime. Ora, se crime, segundo a teoria adotada no Brasil, que é a teoria tripartite, é fato típico, antijurídico e culpável, eu posso estar discutindo um crime de homicídio, um crime de roubo, mas a solução não está dentro do próprio tipo penal do roubo e do homicídio, mas sim lá na teoria do crime. Tal como alegar uma legítima defesa, tal como alegar uma negativa de autoria, e por aí vai. Então, é extremamente importante que você tenha conhecimento da teoria do crime de forma profunda. Seja você estudante, seja você que já está iniciando aí na advocacia criminal, seja você que está estudando para concurso, isso vai ter que estar muito bem sedimentado no seu conhecimento. E aí, gente, o que acontece? Nós temos aí a teoria bipartite, que fala que crime é fato típico antijurídico, a culpabilidade é o pressuposto da pena. Em São Paulo se aplica um pouco dessa teoria, mas a majoritária é a teoria tripartite, ou seja, fato típico, antijurídico e culpável são os elementos do crime. Para que exista um crime, para que alguém venha responder por um crime, há necessidade que estejam presentes esses três elementos lá no fato. Por outro lado, já vem surgindo a teoria quadripartida, ok? Em que, para essa teoria, o crime seria fato típico, antijurídico, culpável e punível. Quando a gente fala em punível, a gente está falando no sentido de que essa punição ela deve atender, né, eh, aos requisitos para que o direito penal exista, ou seja, utilidade, função social dessa aplicação dessa pena. Será que isso, para aquele caso, deve ser aplicado uma pena? Ou se esta possível aplicação de pena não surtir nenhum efeito, tanto para o réu quanto para a sociedade, ou seja, não gerar nenhum benefício, esse fato se tornaria atípico. Bom, diante disso, o STJ teve um julgado muito interessante, em que um rapaz de 19 anos se envolveu com uma menina de 12, namoravam e tinham relações sexuais. E aí, disso aí não foi um caso, né, único, eles se relacionavam, tinham o conhecimento dos pais, em que em pese, para a lei, o 217-A estaria configurado o crime de estupro de vulnerável. E aí, nessa história toda, se nós formos olhar a lei bem friamente, o sujeito teria que ser punido pelo crime de estupro de vulnerável. O problema todo é que, o que aconteceu nessa história toda? Eles se relacionaram durante um bom tempo, daí adveio um filho, ele registrou o filho, eles até se casaram, mas esse negócio foi parar na delegacia por algumas discussões lá, enfim. E o delegado teve que fazer o papel dele, o Ministério Público fez o papel dele lá, apesar que eu não concordo muito da posição, mas fez. Enfim, denunciou o sujeito, o tribunal condena,
recurso do tribunal mantém a condenação, isso vai parar lá no STJ. E o voto do ministro Rogério Schietti e os outros ministros, obviamente, que participaram lá da quinta turma, pegam esse caso e vão analisar. E aí a análise é muito importante, porque, veja bem, quando a gente está falando, né, em punir, é óbvio que o direito penal ele não pode ser uma porta aberta demonstrando que há impunidade no caso do cometimento de crimes. Mas há exceções, e essa foi uma exceção, ok? Então, a regra continua sendo ter relação sexual ou qualquer ato equivalente a isso com o menor de 14 anos, estupro de vulnerável. Ou seja, a gente nem vai ficar discutindo muito, né, sobre culpabilidade, essas coisas. O sujeito praticamente já estaria condenado. Nesse caso, tem uma série de direitos, uma série de questões sociais a serem discutidas que o STJ colocou na mesa para ser discutido. E aí a gente percebe que traz, né, outras ciências para dentro do direito para resolver. E aí começou a se ponderar. Bom, vamos analisar esse caso concreto. Veja bem, o fato é típico, antijurídico e culpável. Pronto, isso aí é indiscutível. A questão é, essa punição a ser aplicada a esse sujeito vai trazer algum benefício para esse sujeito no sentido de reprovabilidade e ressocialização dele? E a sociedade? Com uma condenação dessas circunstâncias num sujeito que se casa com uma menina, que registra esse filho, que assume esse filho, que constitui uma família, a sociedade vai ter algum benefício em o Estado punir esse cara? Porque a lei fala que ter relações sexuais com menor de 14 anos é estupro vulnerável? E aí começa a entrar o choque. Por quê? Porque a Constituição Federal, ela preserva a família, ela preserva os direitos das crianças e dos adolescentes, o princípio do melhor interesse da criança. Então vamos imaginar que se fosse mantida essa condenação, quais seriam os problemas? Você tiraria um pai de família do seu lar para colocar no cárcere, você teria uma esposa sem marido, ou tendo que frequentar o sistema penitenciário para ter contato com seu marido, para dar apoio e manter a constituição da família. Teria uma criança sem a presença de um pai e cheia de traumas, que isso com certeza iria gerar, e ter que levar uma criança talvez para o sistema penitenciário, que aquilo lá não é nada bom. E qual seria o benefício para a sociedade em relação a isso? Nenhum. E aí, se você for começar a fazer a ponderação de interesses, e aí tem até o interesse constitucional, o interesse de punir, o interesse de não punir, o interesse da família e tudo isso que a gente está falando, o STJ aplicou a teoria quadripartida e deixa claro que não é a favor do abolicionismo, e nem eu sou. Ou seja, vamos abrir as portas, pode praticar crime, está tudo certo. Não. Mas o STJ fez um trabalho muito bem feito, que a teoria quadripartida exige de quem vai julgar. E a gente vê que a maior parte dos magistrados e até desembargadores não estão nem aí para isso, julgam de qualquer jeito, ou seja, não quer parar sob a alegação de que não tem tempo, e aí isso é um argumento fútil, ridículo, que não tem condições de analisar. Na realidade, não quer analisar como tem que ser analisado, porque esse é um caso que já na primeira instância o juiz já poderia ter absolvido, o tribunal poderia ter absolvido, tendo esse raciocínio. O problema é que se faz julgamento a toque de caixa, ou seja, numa quantidade absurda, numa avaliação superficial e mantém-se as decisões anteriores. Mas ainda bem que o STJ teve esse posicionamento, aplicou o distingue-se, porque já tem o tema 918 sobre a questão do estupro de vulnerável, que é pacificado, mas nesse caso aplicou a distinção, ou seja, flexibilizou aquele tema 918 que o STJ tem. Isso está no informativo 777 do STJ, depois você entra lá, você vai ter esse julgado, ou até acessando a gente aqui nas nossas redes sociais, vou deixar o material disponível, que é o voto do STJ, para você fazer um estudo. E o STJ reconhece que não teria nenhum benefício
condenar um sujeito nessas condições específicas e, portanto, absolve ele. Foi perfeito, né, a forma como o STJ se manifestou e julgou. E aí agora eu vou trazer para vocês algumas informações sobre essa teoria quadripartida, ou seja, Klaus Haxin vem falando sobre ela, funcionalismo e por aí vai. Isso é uma crítica à teoria, né, tripartida, que é muito rígida, muito formal, muito apegada à lei. É óbvio que a teoria quadripartida nós estamos também trazendo para dentro do conceito do crime, ainda que de forma implícita, a questão da política criminal. E algumas críticas têm favoráveis, outras umas críticas negativas, outras são positivas, enfim, isso tudo ainda está em um embrião sendo nascido aí para ter muita discussão. Mas sou muito a favor dessa teoria. Isso tem um problema no primeiro momento que eu vejo, que é você dar um subjetivismo muito grande ao julgador. Isso é um pouco complicado, porque cada um tem seu entendimento. Mas, por outro lado, gera a possibilidade de você ter uma função social do direito penal mais real no que tange a possibilidade de fazer justiça. Esse é o meu entendimento, tá? E eu acho que essa teoria vai ganhar uma força muito grande. O estudo merece ser feito de forma séria, dedicada, detalhadamente, para a gente poder avançar nesse sentido aí e talvez vai flexibilizar a teoria tripartite, né? Porque fica muito pela teoria tripartite, a gente não iria absolver esse cara nunca. Então a gente teria um sujeito condenado e que esses efeitos dessa condenação seriam pior do que o próprio ato, já que o ato em si, pelo menos está demonstrado, que não foi um ato isolado, foi uma antecipação do ato em que ali, provavelmente é o que está demonstrado, tem o amor, tem a afetividade, tanto é que nasceu uma criança, constituíram família. E você vai destruir uma família porque é uma formalidade da lei, você vai fechar os olhos para a realidade dos fatos nas questões materiais vivas do nosso mundo real, eu acho que não vale a pena. O STJ, no meu entendimento, andou muito bem e merecidamente absolveu o sujeito. Então, a teoria quadripartida, tá? Ela traz um centro de estudos, né, combatendo a teoria tripartite, como eu falei, e ela inclui um outro elemento, né, que vai fazer parte do conceito de crime, que é a punibilidade. Então, a teoria tripartite do crime é fato típico, ilicitude ou antijuridicidade e a culpabilidade. A teoria tripartite é tradicional, gente. Ela é aplicada no direito brasileiro e quase no mundo todo, tá? Então, é reconhecidamente, não estamos discutindo isso. O que eu estou trazendo para vocês é que tem julgado já aplicando a teoria quadripartida, tá? Que vai colocar mais um elemento dentro do conceito de crime, que é a punibilidade. Mas a punibilidade vai estar ligada lá atrás, implicitamente, questões de política criminal, questão de função social do direito penal dentro do caso concreto. Ou seja, qual é, né, o benefício que essa punição vai trazer, tanto no sentido de se recuperar o réu, quanto preservar a sociedade, né, de uma possível prática de um crime novamente para aquele cara. Será que no exemplo desse rapaz com essa menina, nós, sociedade, teríamos algum benefício? Ou tivemos algum prejuízo? Não tivemos nenhum prejuízo nisso. Aliás, foi constituída uma família, mais um ser, né, que nasceu ali no seio familiar, com apoio de amor, carinho, afetividade, e por aí vai. Então, eu acho que seria uma punição em vão se a gente fechasse os olhos e aplicasse a teoria tripartite como fez o promotor, o juiz, os desembargadores. Nós teríamos hoje uma pessoa dentro do sistema penitenciário que, quiçá, tenha praticado efetivamente um crime no sentido material, tá? A teoria quadripartida tem o fato típico, ilicitude, que é antijurídico ou culpabilidade, né? Mas ela adiciona ao conceito tradicional de o crime a punibilidade. Esse elemento envolve a análise da aplicabilidade da pena, considerando aspectos como prescrição, decadência ou imunidade que podem extinguir a punibilidade do ato ou até mesmo a infrutífera condenação do sujeito para qualquer tipo de benefício ou preservação da sociedade. E foi o caso aí, não foi prescrição, né? Não teve nenhuma decadência, não. O que se avaliou, a STJ avaliou foi o seguinte: qual é o fruto que vai
nascer dessa condenação para o réu e para a sociedade? Nenhum. Só vai aumentar a desgraça do que já supostamente o tipo penal aplica, que é a pena de prisão. Ok? Então, a origem e benefícios, nós temos respostas e limitações. A teoria da quadripartida surgiu como uma resposta às limitações percebidas na teoria tripartite, principalmente na abordagem do momento da aplicação da pena. Então, não é simplesmente aplicar a pena e sair enchendo o sistema penitenciário, né? É um avanço muito grande se você for parar para analisar essa teoria, no sentido de reflexão do caso concreto para você punir alguém, tá? Análise contextual, você precisa fazer uma análise contextual e aí levando em consideração a, a efetividade e muito mais do que a efetividade, as consequências benéficas para a sociedade em caso de condenação, o que nesse caso não tinha nenhuma, né? E evitar injustiças, porque se você mantivesse, no meu entendimento, a condenação desse rapaz, levando ele ao cárcere com uma pena altíssima, você estaria não praticando justiça, mas sim injustiça. Você estaria desfazendo uma família, interrompendo, né, o amor das pessoas, fazendo com que um casamento, né, fosse pelo menos, momentaneamente dividido, separado, com traumas absurdos, com criança envolvida. Então, gente, você provocaria, com a aplicação da pena, um dano muito maior do que o dano supostamente sofrido pela vítima, que, por exemplo, perdeu sua virgindade, que foi o caso, e teve relações sexuais antes de ter completado a sua maioridade ou então acima de 14 anos. Então, gente, aí o que eu estou querendo dizer é que entra também a questão da moralidade aí. E aí me parece que você punir alguém no cárcere por uma suposta moralidade e que a lei aí seria aplicada nesse sentido, não estaria preservando, né, a inocência do adolescente, tipo, já com 12 anos. Então me parece que realmente a análise da teoria quadripartida anda muito bem. Eu não sei se os magistrados brasileiros estão em condições, e aí técnicas, em condições de querer aplicar a teoria, porque vai ter que se dedicar muito para avaliar o caso concreto e não fazer julgamentos, né, a lote, como a gente vê, vai sair julgando, sai julgando, sai julgando, como se aquele ali fosse só mais um número. E eu não sei se os magistrados e se o sistema brasileiro tem essa possibilidade, mas eu acho que o STJ mostrou que tem, basta ter boa vontade. E aí cabe a nós que trabalhamos, né? A acusação deveria ter essa postura, mas vai ser difícil. A gente sabe que ainda está enraizado ainda essa ideia de condenar, condenar, condenar. Mas cabe a nós, advogados de defesa, defensoria pública, começar a levantar essa bandeira, propagar essa teoria e trazer para a mesa para discutir isso aí, ok? Então vale muito a pena. Comparação e avaliação dos benefícios da teoria, né? Quadripartida permite uma análise mais detalhada e contextual do crime, levando em conta fatores que podem anular a punibilidade, tal como a constituição da família, o amor, a presença do pai no seio familiar, educando junto com sua mãe e o seu filho. Olha só, as desvantagens pode complicar o processo legal com a necessidade de avaliar um elemento adicional, que eu não vejo tanto problema assim, mas potencialmente prolongando os julgamentos, porque o juiz teria que fazer uma análise mais profunda, isso é uma realidade, né? Porque ele vai ter que ter uma contextualizar isso. E aí, o que eu falei anteriormente, eu não sei se ele quer isso e se ele está preparado para isso, essa é a verdade. E a teoria tripartite versus a quadripartida, né? A teoria tripartite é mais simplista e direta, ou seja, condena, ponto, acabou, fecha os olhos, não quero saber se a pena vai ser justa, se é injusta, se vai ter algum resultado positivo ou negativo nessa aplicação da pena. A teoria quadripartida já tem essa preocupação. Não, vamos aplicar, se for o caso, uma pena que seja justa ou uma absolvição que seja justa, ainda que tenha ocorrido o crime. Porque a gente tem que verificar se o resultado desse reconhecimento do crime vai trazer
né, algum benefício, tanto para a sociedade quanto para o réu. Isso é para refletir mesmo. É difícil, né? Mas eu acho que vai ser um caminho aí em que a gente vai avançar. A punibilidade como avaliação da necessidade de consequências, né? Verificação da necessidade de punição. Seria necessário punir esse cara? Claro que não, né, gente? Utilidade da condenação. Seria a utilidade de condenar esse sujeito? Nenhuma. Você já dei todos os exemplos. Teria menos uma pessoa trabalhando, uma família destruída, uma criança sem a presença do pai, uma esposa sem a presença do pai. Então não teria nem necessidade e muito menos utilidade dessa condenação. Implicações práticas da teoria quadripartida, flexibilidade da lei, óbvio, né? Justiça restaurativa, nós estaríamos restaurando o que formalmente a lei manda aplicar, contrário do que materialmente acontece no caso real. Então, formalmente a lei fala que abaixo de 14 anos estupro de vulnerável, pela tripartite condenava. Pela quadripartite, ele olha o caso material, o caso real, o nosso mundo real. Esse caso aqui não seria questão de justiça. Esse caso aqui não teria necessidade de utilidade essa condenação. Portanto, vamos absolver. E colocando isso como fato atípico mesmo. Veja que não tem excludente de ilicitude aqui, não. Reconheceu a tipicidade do fato, ok? Foi muito bem feito. E o voto é maravilhoso. É um estudo muito bom que você deveria ler esse voto. Desafios de implementação, embora possa promover uma justiça mais equânime, a teoria quadripartida exige uma avaliação detalhada do caso, o que pode aumentar a carga sobre o sistema judiciário. Essa sempre é a desculpa que a gente tem, né, dos magistrados que cometem seus erros, e a alegação é que a quantidade de trabalho é muito grande. Bom, eu prefiro ter uma lentidão maior, mas um resultado mais justo, do que ter essa lentidão que tem hoje e um monte de resultado injusto. Aplicação da teoria quadripartida, né, informativo 777 da STJ, né, aplicou a teoria quadripartida no caso concreto, tá? E essa teoria fala que, para essa teoria, o crime é composto por fato típico, antijurídico, culpável e punível. Todos os elementos devem estar presentes para a configuração do crime. Se um desses elementos estiver ausente, não tem crime. O fato é atípico, ok? Foi o que aconteceu com o sujeito. Reflexões sobre direito penal formal e material, uma punição efetiva, uma proporcionalidade e a teoria quadripartida. Então, se você for fazer o confronto do direito penal formal, que é aquele que é reconhecido pela lei, como está lá no 217A, estupro de vulnerável, quanto o direito material, que é a nossa realidade, que é o caso concreto. Para mim, tem que prevalecer o caso concreto. Conclusão. Nós temos que ter uma justiça adaptativa, desafios de implementação e evolução do direito penal, porque o direito penal, assim como a sociedade evolui, ou não sei se a sociedade está evoluindo, mas é certo que existem mudanças, o direito penal tem que ter suas mudanças. E não podemos pensar só no direito penal para mudanças, visando só condenar e encher esse sistema penitenciário de pessoas. Então, cada caso é um caso, e eu acho que a teoria quadripartida, né, é muito bem-vinda aqui para a gente. E eu acho que a gente tem que propagar muito isso e começar a trazer as reflexões para os magistrados aí nos casos concretos. Veja que isso não é um abolicionismo, ou seja, vamos abolir todas as práticas, todas as condutas e, consequentemente, os crimes. Não. Isso só vai acontecer em casos reais, concretos e, obviamente, levando em consideração tudo que a gente está falando aqui, né? Se é necessário, se tem utilidade essa punição. Se for necessário, se for útil, aplica a punição. Se não for necessário, não for útil, não aplica essa punição. Como o caso do rapaz. Então, não são todos os casos que você vai aplicar a teoria quadripartida. São casos esporádicos, casos específicos, como foi esse desse rapaz com essa menina, ok? Então, você tem acesso aí ao nosso material, dá uma lida nele sobre isso, faça a pesquisa, leia o acórdão, comece a refletir aí, se inscreva no nosso canal Comunidade Júri no Ar. Lá, aqui tem várias aulas interessantes sobre esse tema e tantos outros. E nós temos também os nossos cursos na Hotmart, né? Chat GPT Direito Penal, enfim, homicídio com provas e persuasão no júri, é um combo que tem. Enfim, você tem vários cursos lá que você também pode fazer.
Fica essas informações aí para você se manter o máximo atualizado e mais do que isso, né, refletir para quando você estiver atuando no caso concreto, poder fazer da melhor forma possível aí. Reflita, isso é importante. Grande abraço aí, bons estudos para vocês.